Aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Aleluia. Bom, nós estamos aqui nesta manhã, né? Deus nos concedeu essa oportunidade, esse privilégio de podermos estarmos aqui nesta manhã para juntos cultuar o nome dEle, adorar e aprender mais da sua palavra. Quantos estão dispostos a aprender nesta manhã? Amém? Na verdade, você já sabe, eu sempre falo que nós já sabemos. Estamos aqui para relembrar aquilo que nós temos deixado ou esquecido. Amém? A lição de hoje, uma lição bastante importante, como todas as outras são importantes. A lição número 8. O título da nossa lição: Capacitados para servir uns aos outros. Capacitados para servir uns aos outros. Aí eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no texto de Romanos, capítulo 12. É o centro de toda essa lição de hoje. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. Eu quero que os irmãos leiam comigo, para nós podermos entender toda a lição. Até porque aqui é um resumo do que está na revista. Então, se nós não entender Romanos 12, os versículos que a gente vai ler, se a gente não conseguir entender, não tem como a gente entender o que o comentarista está colocando aqui para nós. Então, nós precisamos entender o Romanos 12, a partir do versículo 3 até o versículo 8, que é a chave do nosso texto, da nossa lição, para que nós possamos entender a revista. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim: porque pela graça que me foi dada, pela graça pela qual me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensei de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou que o ensine, esmere fazê-lo. Ou em exaltar, faça-o com dedicação. O que contribuir, com liberalidade. O que presidir, com diligência. Que exercer misericórdia, com alegria. Então, esse texto de Romanos, o apóstolo Paulo, ele traz aqui o corpo sobre os dons espirituais, até porque, né, nós já vemos na lição passada, a nossa revista fala sobre isso, né? Os dons do Espírito Santo. Nas lições passadas, amém? Nas lições passadas, já foram mencionadas aqui, ensinadas sobre os dons espirituais, dons ministeriais, que se refere à profecia, a dom de milagre, de poder, de revelação, de interpretação e etc. Isso no 1 Coríntios. Aqui em Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele vai um pouquinho mais além, quando ele discorre sobre os dons também para servir uns aos outros. Aí é interessante nós lembrar, nós entender que muitas vezes para nós, dons só é se eu pular. Os dons é só se eu profetizar, é só se eu pregar,
só se eu revelar. Muitas vezes nós temos isso em nossa cabeça. Não sou nada, né? Não sirvo para nada, não faço nada porque não sou nada. Quem tem que fazer é o profeta, quem tem que fazer é o pregador, e eu não sirvo para nada. Nós temos isso conosco. Muitas vezes nós entendemos que os dons aqui, né, é somente aqueles que profetiza, que revela, interpreta, né, aquele que tem um dom de cura. E o apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele está falando aqui, os dons vai muito mais além do que só isso. Tanto são importantes aqueles dons, como são importantes esses dons. E hoje eu quero que Deus fale com você em nome de Jesus. Quebra essa barreira de você pensar que não é nada, não faz nada porque não é nada. Então, todos nós, pastor, está cansado de falar isso aqui, todos nós temos um dom. Todos nós temos um dom. Todos nós somos importantes para a igreja de Cristo. Todos. Não tem ninguém que diz eu não sou importante. Vou te dar um exemplo. O apóstolo, já estou falando aqui, introduzindo aqui o Romanos, que quando eu for passar para a revista, eu vou só pular alguns tópicos. O apóstolo Paulo aqui, ele traz o exemplo do corpo. Eu sou um corpo, sim ou não? Vamos lá comigo. Meu corpo, meu braço faz parte do corpo, sim ou não? Sim. A perna faz parte do corpo, sim ou não? Os olhos faz parte do corpo, sim ou não? Presta atenção. Eu quero pegar aquele controle, eu preciso de quê? Das pernas. Exatamente. Para quê? Para andar, né? Mas a perna consegue pegar o controle? Não, eu preciso de quê? Das mãos. Só que a mão é o suficiente? O que é suficiente para me pegar o controle? Hã? O olho, exatamente isso. A perna me leva lá, os braços me fazem eu pegar, a mão me faz eu pegar, os braços faz eu movimentar, mas se eu não enxergar, como que eu vou chegar lá? Eu preciso pegar o controle. Eu preciso das pernas. O corpo precisa das pernas para chegar lá. Para pegar o controle, o corpo precisa da mão. Para levantar, precisa do braço. E para chegar até o controle, precisa ter a visão. Você já viu o cego na rua? Tanto que é difícil. Complicado, né? Então nós estamos aqui, graças a Deus por isso, não tem ninguém paralítico aqui. Nós todos temos os nossos membros, nosso corpo, e todos funcionam. Então, nosso corpo está movimentado por esses membros, um ajudando o outro. Eu preciso comer. Vou precisar de quê? Da boca. Como é que eu vou mastigar? Até dos dentes, né? Porque se não tiver dente, engole, né? Mas vamos lá. Eu preciso da boca, né, irmã Laudicea? Às vezes não tem dente, mas o camarada engole, vai embora. Eu preciso da boca. Só que a boca é o suficiente para mim me alimentar, sim ou não? Não. Porque eu preciso da mão para pegar a colher e do braço para movimentar. Está vendo aí? Tem um braço, perna, olhos, ouvido, num só corpo. Todos eles fazem movimentos diferentes. Todos eles fazem movimento diferente. Mas se um não fizer, deixar de fazer o movimento, o corpo paralisa, entre aspas. Porque ele precisa de todos os movimentos. Amém? É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Nós somos um só corpo, e assim como nós somos um só corpo, temos vários membros, e cada um com funções diferentes,
mas todos trabalham no mesmo sentido, para ter o mesmo resultado. Amém? Se a mão deixar de trabalhar, se o braço deixar de trabalhar, meu corpo vai padecer o movimento que é necessário do braço. Se eu preciso chegar naquela cadeira, mas se minha perna não consegue, eu não consigo movimentar a perna, andar, como que eu vou chegar lá? Eu preciso ter movimento nas pernas para andar, eu preciso da perna para andar. Então, isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Na igreja de Cristo, e isso é magnífico, porque ele faz essa comparação, é do mesmo jeito. Nós somos um só corpo, mas com vários membros, e cada um faz função diferente. É por isso, se um deixar de fazer uma coisa, o corpo vai padecer. Amém? É por isso que todo mundo tem um dom. Todo mundo, cada um de nós temos o dom. E se eu deixar de exercer o meu dom, o corpo vai padecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então a lição de hoje é exatamente para isso, para quebrar esse negócio de que, não, eu não faço nada porque eu não profetizo, eu não tenho dom de revelação. Não, cada um de nós temos dom, e nós temos que procurar exercer. Aí a lição vem falando top 1, exercitando os dons. Vocês entenderam? Aleluia. Os dons dados por Deus são para que a igreja cumpra sua missão aqui na terra, até que o noivo venha buscá-la. Por isso o apóstolo Paulo destaca a importância de cada um dos dons no serviço da obra de Deus, de acordo com a graça que foi dada. Louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui comigo aqui. Eu tenho um corpo, nesse corpo tem vários membros, cada um faz função diferente, mas todos são repartidos e dados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que capacita cada um para fazer aquilo que é para fazer. Você não faz à toa, você não faz porque você já nasceu fazendo. Deus te deu esse dom para você fazer. Deus repartiu com a igreja esse dom para que nós possamos exercer. Aí é que o comentarista está colocando aqui. Deus nos deu esse dom para que junto nós possamos cumprir a missão de Cristo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como eu preciso me alimentar, eu preciso do meu corpo, eu preciso da mão, eu preciso da boca para alimentar o meu corpo, assim a igreja de Cristo precisa do seu movimento, precisa que você faça alguma coisa para cumprir aquilo que Deus deixou para nós cumprir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 1.1, graça para o exercício de diferentes ministérios. Deus tem derramado do seu Espírito sobre a igreja, capacitando os seus servos com diferentes dons, visando a edificação da igreja. Importante que cada discípulo de Cristo esteja atento às recomendações presentes em Romanos. Deus capacitou a cada um com dons, visando o crescimento da igreja. Esse dom, obrigado, pastor Zenildo. Esse dom que Deus te deu, não é para você guardar. Esse dom que Deus te entregou, não é para você colocar numa caixinha e deixar lá. Quando você deixa de exercer esse dom que Deus te deu, o corpo de Cristo começa a padecer por sua causa. Quer o exemplo? Eu preciso tomar água, vou até tomar, mas eu não vou usar minhas mãos, vou deixar de usar. Meu corpo vai padecer, sim ou não?
Sim. Eu preciso da mão, então eu vou guardar a mão aqui, não vou usar mais ela. Não vou usar mais ela. Pronto. Decidi, a partir de hoje, não vou usar mais minha mão. Não vou usar mais os meus olhos, vou usar só um. Meu corpo vai sentir falta, sim ou não? Sim. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui para a igreja em Romanos. Que todos nós temos um dom, Deus repartiu esse dom para cada um de nós, e que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e que nós somos importantes para o corpo de Cristo. E a partir do momento que eu deixo de exercer a minha função, o corpo começa a padecer. Aí o comentarista coloca aqui: exercitando os dons, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí o texto continua dizendo aqui no 1.1, que Deus distribui. É importante que cada discípulo esteja atento com a recomendação presente em Romanos, no exercício dos dons. Aí ele coloca aqui humildade. Humildade, moderação, consciência de que cada corpo de Cristo tem responsabilidade no bem-estar da igreja. Eu vou colocar só humildade. Vou citar aqui só humildade. Por exemplo, o pregador, ele é mais importante do que o que limpa a igreja? Sim ou não? Não. É por isso que ele coloca aqui humildade. O que profetiza é mais importante do que o que prega? Sim ou não? Não. O que canta é mais importante do que o que profetiza? Sim ou não? Não. Todos trabalham em conjunto. Todos. A mão não pode dizer para os olhos que é mais importante do que os olhos. E nem os olhos podem dizer para a mão que é mais importante do que a mão. Porque se os olhos deixarem de funcionar, a mão padece. Se a mão deixar de funcionar, também os olhos padecem. Aí tudo vem para o corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está dando para entender? Amém? Vamos continuar. Ninguém pode se exaltar do dom que tem. Ninguém. Todos trabalham em conjunto e todos trabalham no mesmo propósito: contribuir para o crescimento da igreja do Senhor aqui na terra. Foi para isso que Deus te chamou, derramou sobre você o espírito da capacitação para te capacitar a exercer aquilo que é para você exercer. Às vezes o pastor costuma falar, nós não sabemos nem o que nós estamos fazendo na terra, né? Eu não tenho dom. Você tem um dom. Tem que procurar saber qual que é o seu dom. Para que Deus te chamou? Deus, o pastor conta o exemplo aqui da mulher no Santa Luzia, né, pastor, que limpava a igreja, né? E eu lembro do Givanildo. O Givanildo, não sei se os irmãos conhecem, alguns que chegaram depois. O Givanildo tinha esse dom. Ele chegava aqui, no sábado, já pegava a chave, já vinha para cá. A igreja ficava num brinco. As cadeiras, parece que ele tinha uma visão, né, Hamilton? Uma visão assim, né, pastor Zanildo? Uma visão assim que ele olhava e falava: nossa cadeira está torta. Essa cadeira é assim. Não, ele tinha o dom, na verdade, para fazer essas coisas na igreja. E isso para quê? Para que você chegue e senta aí. Está vendo como é importante? A mesma coisa de lavar o banheiro. Alguém vai lá usar. Quem vai usar? A igreja que está aqui. Os irmãos que estão aqui. Não, mas o meu dom é de limpar. Ninguém reconhece. Esses dons aqui que o apóstolo Paulo colocou aqui em Romanos, é aqueles dons que ninguém conhece, que não é aplaudido. Nós às vezes aplaudimos o profeta, aplaudimos aquele que tem o dom de cura, de fazer milagre, de interpretação, de revelação. Mas esses dons aqui, ninguém vê. Ninguém vê e ninguém quer.
porque são dons que não estão aqui para ser aplaudido. Por exemplo, quem limpou a igreja, quem organizou hoje aqui, ninguém sabe quem fez isso. Você chegou, as cadeiras estavam bonitinhas, limpinha, organizadinha, fila por fila. Você não sabe quem fez isso. Mas alguém veio aqui, chegou antes de você aqui e fez tudo isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você é importante para o corpo de Cristo. Isso é importante. Então, ninguém tem de que se exaltar, mas que carrega consigo a humildade de dizer: eu faço parte do corpo de Cristo e a minha função é importante, tanto a função do pregador como daqueles que têm poder de curar. A minha função também é importante no corpo de Cristo. 1.2, os dons de serviço devem ser usados para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo nos convida a compreender essa vontade de Deus para que possamos servir a igreja conforme a capacitação recebida do Senhor. Aqui o comentarista está colocando que o apóstolo Paulo está nos incentivando que nós temos um dom e uma responsabilidade sobre nós, e que nós possamos exercer isso para o crescimento da igreja. Igual eu falei aqui, eu não posso guardar o dom que Deus me deu, eu não posso esconder o dom que Deus me deu, eu preciso exercer ele, que é para o crescimento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Um 1.3, dom de profecia a serviço da igreja. Se os irmãos parar para observar, todos esses dons estão com o mesmo significado: a serviço da igreja, a serviço da igreja, a serviço da igreja. Todos são para edificação da igreja. O dom de profecia já foi falado lá em Coríntios. O apóstolo Paulo menciona lá em Coríntios. É o único dom que aparece aqui em Romanos, é o dom de profecia. Ele diz assim: o membro do corpo de Cristo, capacitado com este dom, deve estar totalmente sob o controle do Espírito Santo, bem como consciente de que a mensagem não se opõe a padrão estabelecido pela palavra de Deus. Da profecia, eu creio que já foi falado aqui. É importante nós observar que a profecia, ela vem para a edificação da igreja, ela serve para a edificação da igreja, e este dom é tão importante como os outros. Só que há uma necessidade de nós entender que a profecia, ela não pode ser o contrário da palavra do Senhor. Nós temos que ter essa preocupação. Às vezes aparece muitas profecias, e às vezes vem profecia que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é o contrário, se opõe à palavra de Deus, e muitas pessoas caem nessa profecia achando que é de Deus. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo: hoje aqui no Novo Olinda vai vir o fulano, o profeta, não sei o que lá, aí todo mundo vai para lá, atrás do profeta, atrás de profecia. Isso é perigoso, porque às vezes nós não preocupamos se de fato é da vontade de Deus, é a palavra de Deus, e nós corremos atrás de profecia, e muitas vezes nos decepcionamos, aí jogamos a culpa em Deus. Jogamos a culpa em Deus. Porque eu fui na igreja fulano, o profeta falou isso para mim. Ixi, se eu for falar o que já falaram para mim, misericórdia. Já falaram que ia ser rico, até agora eu estou esperando essa riqueza, está vindo de tartaruga, só se for, pastor Milton, que eu pensei que não ia mais trabalhar. Falei, pastor, você vai ser um camarada rico. Graças a Deus eu sou rico da graça de Deus, mas me falaram diferente, você vai ser tal, e eu falei, hoje eu vou pedir conta no serviço, né, que amanhã, se eu tivesse pedido conta, eu estava passando fome. Tem que tomar cuidado. O que tem de profecia que não é de Deus. Oi? Exatamente.
Aí a pessoa corre atrás de profecia. Ah, porque falaram assim, falaram assim, falaram assim. Teve uma irmã que era até da igreja aqui, disse que foi numa igreja, aí a profeta revelou que ela ia ficar grávida e que era uma mulher, parece uma mulher, um menino, alguma coisa assim. A mulher ficou grávida mesmo, só que foi o contrário do que ela falou. Aí a irmã disse que é muito dura mesmo, ela vai atrás do profeta, voltou na igreja lá quando o menino nasceu, foi a menina, e falou aqui, ó, fulano profetizou aqui, nessa igreja aqui, que eu ia ter uma filha e ter um menino. Tomar cuidado, porque é muito fácil hoje na internet a pessoa revela qualquer coisa. A pessoa entra na internet lá e coloca os dados, coloca o que faz, coloca até a hora que saiu do serviço e para onde vai, o que vai fazer amanhã. Ah, esses profetas, isso eu já vi isso. Vai lá, já pesquisa tudo. Já vi uma reportagem sobre isso. O camarada chega na igreja, já pergunta logo o seu nome. Aí é fulano de tal, ah, tá, você vai amanhã, Deus está falando que amanhã você vai para tal lugar, né? E a pessoa, ah, é mesmo, rapaz. E você deseja isso, né? E você trabalha na empresa assim, 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 tal. E a pessoa, rapaz, esse cara é de Deus, ó. É de Deus. Opa, quem chamou? Como é que é? É, isso. Exatamente. Tá lá, entra no Instagram, no Facebook, descobre o camarada e o cara sai de lá para como o homem da revelação. O homem da revelação. Isso nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes nós esperamos a promessa se cumprir e não se cumpre. Quem é o prejudicado? A quem nós vamos recorrer? A Deus. Deus, mas o Senhor falou através. Aí Deus, eu imagino Deus. Eu não, nem lá eu estava naquele dia. Nem lá eu estava, você acreditou porque você quis. Eu já falei para ela assim, não acredita em profetas, em profecia que esteja fora da Bíblia. É o que o pastor falou ontem para nós, né, pastor? No encontro de varão. Isso eu falo demais para ela. Não acredita, está fora da Bíblia, não acredita. Pessoas vê o sonho do outro e diz, ah, você vai ter isso, ah, você vai. A mulher chega chorando, eu falei, mulher, que isso? Para disso. Se for de Deus vai se cumprir, mas se não for, não vai se cumprir. Aí a pessoa fica, a pessoa se joga na profecia, aí fica lá, esperando, aí não se cumpre, vamos para frente. Aí vai dizer que Deus é o culpado. Deus nem lá estava nesse negócio, né? Nem lá estava. Então, esteja instruído pela palavra. Não se deixa levar por profecias que não sejam de Deus. Profecia que vem contra a palavra de Deus. Fica atento, fica atento. O profeta tem demais aí. Aleluia. Tópico 2. Dons de edificação, exaltação, ensino a serviço do reino de Deus. Dom de ministério a serviço da igreja. Esse dom aqui, alguns comentaristas colocam, que é o dom de, não é aquele dom de ministério, eu sou pastor, eu sou evangelista, presbítero, diácono, não é esse dom. Esse dom aqui é o dom de servir. Está pronto para servir. Amém? É o dom que ninguém quer, mas todos têm que ter. É o dom de servir. Para me chegar lá em cima, primeiro eu tenho que descer, eu tenho que passar pelo. Aí Jesus disse assim: eu não vim para ser servido, e sim para servir. É o dom que ninguém quer. É o dom de servir. Louvado seja o nome do Senhor. Esse dom aqui é aquele dom que dá assistência para a pessoa. Lá em Atos, quando a igreja estava crescendo,
Aí houve uma murmuração, as pessoas reclamando porque a igreja estava crescendo e os apóstolos, né, tinha que quase esquecido das órfãs, das viúvas, e era recomendado a dar assistência às órfãs, viúvas, né, dar o apoio, né, e a igreja crescendo muito, então não tinha mais o grupo de pessoas ali para dar esse apoio. Aí houve uma murmuração ali, aí Pedro disse: olha, não é razoável que nós deixamos o ministério da palavra para exercer esse ministério, não desfazendo, não desfazendo. Aqui ele está falando de servir. Então vamos escolher pessoas, né? Aí ele diz: cheia do Espírito Santo, boa reputação, que tenha sabedoria para exercer esse dom. Está vendo o tanto que o dom é importante? Esse dom de servir, não é qualquer, não, tem que ser cheio do Espírito Santo. A mesma importância da profecia é esse dom também. Assim como o profeta tem que estar cheio do Espírito Santo, assim como o pregador tem que estar cheio do Espírito Santo, quem vai servir também tem que estar cheio do Espírito Santo. Ah, não, eu limpo a igreja, então eu não preciso buscar o Espírito Santo, mas eu preciso, porque o dom de servir também está relacionado aqui, é dado por Deus. Eu preciso falar em língua igual o profeta, igual o pregador, igual aqueles que têm o dom de línguas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem o pastor Zenildo aqui, que trabalha nesse dom de servir, assistência, dando assistência para as pessoas, para as famílias, com cesta. Isso é muito importante. Tanto que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele menciona aqui, ele menciona os dons espirituais lá em Coríntios. E aqui ele vem para aqueles dons que nós chamamos os dons que ninguém vê, os dons esquecidos, os dons que ninguém quer, mas que é meio importante do mesmo jeito daqueles dons lá atrás de Coríntios. É o mesmo, tem a mesma importância. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos supor, a igreja aqui tem, vamos colocar aqui 400 membros. Vai ter mais em nome de Jesus. Se todo mundo, louvado seja o nome do Senhor, está bem, todo mundo está bem, mas tem um grupo de pessoas passando necessidade, a igreja vai ser bem vista? Sim ou não? Não. A igreja está rica, a igreja, todo mundo bem financeiramente e tal, as pessoas vão passar, vamos se colocar aqui, a pessoa vem aqui e pede uma cesta, uma ajuda. Não, não posso, não tem, a igreja não tem esse grupo de pessoas para dar assistência. Beleza. A igreja vai ficar bem vista no setor como uma igreja que ajuda as pessoas, sim ou não? Não. Uma igreja grande, pessoas bonitas, pessoas bem financeiramente, né? Já vi uns colegas falando: rapaz, a igreja lá tem mais carro do que gente, parece que é carro de uma ponta a outra aí. Mas não ajuda as pessoas. Então é necessário ter esse grupo de assistência para ajudar as pessoas que precisam. Às vezes um irmão está desempregado, às vezes uma família lá está passando fome. Ah, irmão Raí, isso é problema do governo. Mas a igreja também tem esse papel. Isso na igreja primitiva tinha esse papel também, de ajudar as pessoas. Pregavam, oravam, curavam as pessoas, mas tinha também um grupo de dar assistência para as pessoas. Isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui, que também é importante o dom de servir, de dar assistência para as pessoas. E graças a Deus que aqui nós temos esse grupo de assistência. Mas isso não é só eu, não é só o grupo, é todos nós fazemos parte desse grupo. Mas na frente eu vou falar sobre isso. O dom de ensinar a serviço da igreja, 2.2. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Isso é importante para quem quer pregar, para quem quer ensinar, para quem quer dar um conselho. Precisa dedicar nos ensinos. Aí entra aquele negócio: eu vou na igreja fulano e só é o barulho para lá e para cá, e cadeira roda de um lado para o outro e não tem palavra, não tem ensino. Tem que ter ensino da palavra. E aquele que tem o dom de ensinar, ele tem que procurar mais e mais se dedicar ao dom de ensino. Vocês estão aqui hoje, não é por causa de mim,
É por causa do ensino. A pessoa, se eu viesse aqui só pular, vocês iam sair do mesmo jeito. Talvez até pulava. Mas quando saísse naquela porta, você ia dizer: não aprendi nada. Não sei de nada. Porque tem que ter um ensino e um bom ensino. E graças a Deus por isso que nosso pastor, ele tem esse dom de ensinar e faz com que nós, a igreja, seja fortalecida por esse dom de ensino, ter maturidade, da pessoa chegar e dizer: não, isso aí não está na Bíblia, não aprendi assim. Então é importante nós ter essa preocupação de ensino. Quem quer pregar, busque, estude, e Deus vai te usar em nome de Jesus. Dom de exortar a serviço da igreja. Vou pegar aqui só um stop aqui, na palavra exortar. Aqui significa consolar, advogar, animar, confortar, incentivar. Antigamente, esse dom de exortar, era muito aquele dom de pegar a pessoa e jogar lá embaixo. Você não presta. A pessoa cometeu algum erro, né? O ministro vinha, excluía a pessoa. Você vai para o inferno, está excluído. Só que esse dom de exortar não serve só para isso. Ele serve para incentivar a pessoa, para animar a pessoa, para ajudar a pessoa. E nós precisamos também buscar, em nome de Jesus, esse dom de ajudar as pessoas. Não só julgar as pessoas, mas na frente vai falar sobre o dom de misericórdia. Nós precisamos ajudar as pessoas também. Nós não temos que só julgar as pessoas. Nós temos que ajudar, incentivar. Nós estamos aqui num só corpo e num só propósito, que é morar no céu. Eu sei que tem uns que são mais fracos do que outros, tem uns que não conseguem ir muito longe, tem uns que tem que estar ali junto, mas não é eu chegar lá e dizer: você, não, eu chegar lá e dizer: vamos caminhar mais um pouquinho, amém? Vamos chegar agorinha lá, para nós encerrar. Tópico 3, dom de cuidados de administração no serviço do reino. 3.1, dom de repartir a serviço da igreja. Esse dom aqui, de repartir, entra naquele grupo lá de assistência. E isso aqui, como igual eu falei, ele não vem só para o grupo, mas ele vem também para o individual. Por exemplo, eu estou comendo bem, e eu sei que uma pessoa precisa, eu tenho que ajudar. Eu vejo o pastor Zé Nido, meu irmão Zé Garcia, a dificuldade, né, pastor Zé Nido, de conseguir arrumar uma cesta, montar uma cesta para a pessoa. Porque às vezes a pessoa tem até 2,5, mas não quer dar o meio para a igreja. Espera pelo grupo de assistência. E aqui o comentarista coloca: este dom é a capacidade ofertada por Deus aos crentes através de recursos financeiros, para que possamos contribuir na igreja local, na obra missionária. Aquele negócio: eu vou contribuir também. Aí nós pensar no outro. Aí nós ajudar o grupo que já tem aí de assistência. Ou eu mesmo posso ir na casa de alguém entregar. Está falando aqui dos bens materiais, até mesmo no dízimo, o comentarista coloca aqui, já no finalzinho, né? Até o dízimo, ele cita aqui, não estou aqui falando em dinheiro, mas o comentarista coloca aqui até o dízimo que também serve para, né, para a casa de Deus ali. A pessoa às vezes dá o dízimo de forma errada, é 10%, a pessoa vai lá, dá só 9%, isso está na revista de vocês aí. Porque quando parte para esse lado financeiro, parece que todo mundo diz: esse dom é o que eu não quero. Esse dom de repartir, esse dom de servir as pessoas, isso aí não é o mais rejeitado. Ninguém quer, né? De ajudar as pessoas. Mas vamos ajudar. Tem um grupo de assistência. Deus, tem pessoas que já nascem, já vêm com esse dom. Tem pessoas que têm um coração tão aberto para esses dons, gosta de ajudar mesmo. Então que nós possamos ajudar os irmãos aí, em nome de Jesus.
nessa assistência da igreja, que tudo é para o crescimento do reino. 3.2, dom de presidir ao serviço da igreja. Esse dom aqui é o dom de liderança. Dom de liderança. Liderança. Sabe o que é liderança? Pessoa acima. Pessoa falou no serviço. Tem um líder, sim ou não? Tem um gerente, sim ou não? Nós às vezes queremos mandar no gerente. Na igreja é do mesmo jeito. Às vezes o líder fala e a pessoa quer ser maior do que o líder. Ou vice-versa, tem pessoas que não tem nada a ver com liderança e quer ser líder. E para liderar também tem que ter o dom, tanto na igreja como fora. Você que deseja ser um líder na sua empresa, até dentro de casa, até em casa, é preciso desse dom de liderança. Igual o pastor falou ontem. O homem é o sacerdote. Mas a mulher também precisa liderar também, quando o homem não faz o seu papel, não é, pastor? A mulher também precisa. Tem mulher que mora sozinha, tem mulher que o homem já foi embora. Precisa ter esse dom também, de liderar a família. O homem é o principal, mas não estando o homem, ou o homem não está nem aí para nada, a mulher levanta e diz: eu vou comandar esse negócio, porque senão o barco vai afundar. Alguém tem que liderar. Até em casa é importante esse dom, porque senão a família desanda. Aí um vai para um lado, outro vai para o outro, aí se perde, porque falta de uma liderança. A igreja ela é bem exercida quando tem uma liderança boa. Amém? A empresa é bem exercida quando tem uma liderança boa. Então não é qualquer pessoa, mas nós temos que buscar, porque é dom de Deus, liderança. E eu tenho que aprender a liderar a família, liderar sobre os filhos, as minhas finanças. Isso tudo está relacionado à liderança. A pessoa tem o papel de liderança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 3.3, para nós encerrar, o dom de exercer misericórdia a serviço da igreja. É o dom que eu falei lá atrás, da pessoa ajudar aos outros. Entre esses dons, acha-se o dom de exercer misericórdia, que consiste em perdoar e compadecer das necessidades alheias. Esse é o mais difícil. Perdoar, ajudar, estender as mãos, se colocar no lugar do outro. Agora eu falei no passado, o povo usava o dom de exaltação para julgar as pessoas, para excluir as pessoas, para jogar as pessoas fora da igreja. Mas aí também tem um dom de misericórdia. O dom de exaltar não é só para julgar as pessoas, é para ajudar, é para levantar. Aí entra junto com esse dom de misericórdia, estender as mãos, se colocar no lugar do outro, se compadecer das fraquezas do outro. A igreja ela cresce quando cada um se coloca no seu lugar, a ponto de ajudar. Aí eu concluo dizendo: nós somos um só corpo, e cada um somos membros diferentes, um só corpo, mas cada um tem uma função, e essa função vai ajudar o corpo a se manter de pé. Se eu deixar de cumprir a minha função, a igreja vai padecer. Se na igreja tiver só palavra e não tiver quem canta, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: a igreja é boa, tem palavra, mas não tem quem canta. Está vendo a importância? Se tiver só cantor e não tiver pregador, está vendo a importância do pregador? Se tiver o cantor, tiver o pregador, mas não tiver quem toca, vai funcionar? Se tiver o tocador, tiver o pastor, o pregador, o cantor, mas não tiver quem arruma as cadeiras, quem limpa a igreja, vai funcionar? Se não tiver aqueles que faz visita, aqueles que evangelizam, vai funcionar? Se não tiver aqueles que cuida, que vai atrás, que dá assistência, que estende a mão, vai funcionar?
Ah, eu quero que minha igreja cresça, mas o que eu estou fazendo para minha igreja crescer? Meu dom está enterrado. Talvez você não prega, talvez você não canta, talvez você não toca, talvez você não profetiza, mas você tem o dom de aconselhar, o dom de dar uma palavra, o dom de ajudar, de estender as mãos, de incentivar. Você não sabe falar na frente, mas você sabe chegar na pessoa e dizer: meu irmão, seja forte. Aqui, nós estamos aqui nesse mundo, é difícil, mas o nosso alvo é no céu. A pessoa sai com aquilo: rapaz, verdade. Então, todos nós temos dons, todos nós temos um dom. Talvez alguém aconselha, outro incentiva, outro ajuda financeiramente. Isso tudo faz parte do corpo de Cristo. Tudo. Para o corpo funcionar, para o corpo de Cristo se manter de pé, nós precisamos exercer esses dons que Deus repartiu para cada um de nós. Então, eu quero que você saia daqui nesta manhã com essa mentalidade. Não é importante só o dom de profecia, de revelação. Assim como aqueles dons de Coríntios são importantes, assim como esses dons físicos que ninguém vê, ninguém aplaude, é importante do mesmo jeito, é para o crescimento da igreja. Aprenda uma coisa: quando você for tomar água, quando você for comer, quando a sua mão pegar o movimento aqui do copo, do prato, da colher e colocar na boca, você vai lembrar: assim como a minha mão está levando o copo na boca, assim eu preciso fazer na igreja para a igreja crescer. Assim como meus pés vão para o serviço, para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para sustentar a minha família, do mesmo jeito os meus pés também funcionam para ajudar a igreja. Tudo para o crescimento da igreja. Amém? Os irmãos compreenderam nesta manhã a importância que você tem no reino de Deus? Então não saia daqui dizendo: eu não faço nada porque eu não sou nada, porque eu não... Você tem alguma coisa. Talvez você não sabe falar, mas você sabe usar de misericórdia para com o outro. Você sabe dar um conselho, você sabe ajudar. Igual o pastor falou ontem no ensino: ajude, a pessoa vem na igreja, né? Pai do Senhor, isso é magnífico. Eu lembro, né, pastor Zenildo, já esperando os alunos descer, eu lembro que quando eu cheguei aqui no setor, eu estava procurando uma congregação, e eu passei, o pastor Zenildo estava na porta, né, pastor Zenildo, na escola bíblica, né? E eu conversei com o pastor Zenildo, e assim, a recepção foi muito boa. Então, pastor Zenildo, acho que ele prega, talvez o dom está escondido de pregar, mas ele já tem aquele dom de chegar nas pessoas, conversar, de incentivar, de receber as pessoas. Isso é cada um de nós. Isso ajuda a igreja a crescer, ajuda o corpo a se manter de pé. Amém? Então não fique escondendo o seu dom. Quando você pensar de esconder o seu dom, lembra da sua mão. Se eu esconder a minha mão, será que o meu corpo vai se manter de pé? Amém?